Pastor, sempre é uma honra poder estar aqui com os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1. Nós queremos refletir nessa noite sobre o propósito de Deus na criação, o propósito de Deus nas nossas vidas, como é que nós podemos viver uma vida totalmente para a glória de Deus, como é que nós podemos viver uma vida como Deus quer que realmente a gente viva. E aqui no primeiro capítulo, no capítulo de abertura da Escritura Sagrada, vão ter coisas extraordinárias que Deus vai nos ensinando, e que vai dizer assim a palavra do Senhor. No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a terra seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito,
e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Amém. Pai Santo, nós estamos diante do texto sagrado, o texto que o Senhor nos revela, ó Deus, para instruir a nossa vida, o texto que abre a Escritura Sagrada, ó Deus, onde tem os princípios mais importantes para a nossa existência. Peço a Deus que o Senhor nos abençoe. Peço a Deus que o Senhor nos ajude, para que possamos, ó Deus, olhar para a Escritura Sagrada, receber o Teu ensino, ó Deus, e saber que o Senhor nos ama e o Senhor quer que vivamos de maneira feliz, maneira completa, maneira pacífica, ó Deus, para a glória do Teu nome. Por isso, nos abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 1, um texto que vai nos revelar quem Deus é e quem nós somos, e qual é o palco, a criação que Deus nos deu. Quando nós lemos Gênesis, nós percebemos que Deus tem uma grande intencionalidade em tudo que Ele faz. Quando a gente olha para Gênesis, a gente percebe que o nosso Deus é um Deus intencional. Então nós percebemos que quando Deus vai revelar a Escritura Sagrada, e Ele chama Moisés para escrever aqui o Gênesis, Ele já tem todo o projeto, todo o plano de Deus para o homem. Então quando Ele começa a revelar, Ele já começa a revelar dentro daquilo que Deus intenciona se revelar, aquilo que Ele quer que o homem aprenda, e que o homem aprenda com Deus, para que o homem viva de maneira feliz e completa. Então, primeira coisa, Deus vai revelar quem Ele é. E nós falamos ontem aqui um pouco sobre isso, que Deus é um Deus trinitário. Em Gênesis 1 a 3, dos versos 1 a 3 aqui, Ele vai mostrar que Ele é o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Espírito, que o Espírito de Deus está sobre a face das águas. E Ele é o Deus Filho, que é aquele que revela a vontade do Pai, que quando disse Deus aqui, ali em João, vai falar que a palavra viva era Jesus. Então a Trindade está presente aqui na criação, e a Trindade trabalhando conjuntamente, como uma comunidade de iguais, uma comunidade onde eles são diferentes, mas unidos, eles são diferentes e comunitários, eles são diferentes, mas complementares. Então, o que Deus nos revela aqui no começo é que a Trindade é uma família constituída, de iguais, não de um maior e dois menores, não onde um manda e os outros dois obedecem, mas uma comunidade de iguais. É por isso que quando a gente vai trabalhando Gênesis, a gente vai percebendo um princípio muito importante, e que deve ser um princípio muito forte na nossa vida, que é o princípio da complementariedade, porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Você me ajuda a tirar isso aqui? E aí Deus não nos fez para que a gente viva sozinhos. E um exemplo disso são os dias da criação. E eu quero chamar aqui de novo 3 casais. Quem pode me ajudar? Para mostrar como é que Deus trabalha esses dias da criação. 3 casais. Tem 3 casais aí? Um de cada vez. Se vier todo mundo, dá mais de 3. Tá bom? 3 casais. Tem um, só falta 2. Isso. Aí, mais um. Porque havia um problema na criação muito importante. Ou melhor, havia 2 problemas na criação. Se você olhar para a sua Bíblia, aí no verso 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, não era isso? E a Bíblia vai dizer que havia um problema, e a terra era sem forma e vazia. No hebraico é tohu vav bohu, tá certo? Então a terra era sem forma e vazia, era um problema. Então vou separar os casais, você vem para cá, você aqui do lado dela aqui, e a senhora aqui desse lado.
Então o que acontecia nessa época? Deixa eu ficar aqui no meio. Havia um problema porque a terra era sem forma. E eu sem forma aqui, sem beleza, estava dizendo, eram os homens aqui, tá bom? Está representado pelos homens. Está sem beleza alguma, era sem forma. E vai representar aqui vazia as mulheres, que era vazia de conteúdo, mas era só uma representação, tá bom? Não tem nada. Então era mais ou menos assim que estava a situação. A terra era sem forma e vazia. Só que o que tinha na terra que fazia toda a diferença? A Trindade. Deus que faz toda a diferença, mesmo numa terra sem forma e vazia. E quando Deus vai revelar os dias da criação, Ele vai trabalhar no fato da complementariedade. Então, o primeiro dia da criação vai falar que Deus... Deixa eu acertar os casais. A senhora vem aqui. Você vem aqui. Isso. Deixa eu acertar direito os casais, senão eu troco os casais aqui. Então, acho que eu não conheço, eu vou trocar os casais. Isso. Aí o que acontece? Deus vai dar jeito nessa questão da terra sem forma e vazia. E aí no primeiro dia, Deus vai dizer assim: sol, a luz, melhor dizendo, vem aqui. No primeiro dia, Deus cria a luz, correto? No segundo dia, Deus vai separar as águas em cima das águas de baixo, correto? No terceiro dia, Deus vai fazer a porção seca. Esses são os 3 primeiros dias da criação. Deus cria a luz, separa águas em cima e águas embaixo. E no terceiro dia, Deus faz a porção seca. Quando Deus está dando solução para a questão da terra estar sem forma, Ele vai dar solução para a terra sem forma, dando conteúdo a essa terra que estava sem forma. Então Deus vai dizer no quarto dia, vai criar os luminares. Os luminares que vai complementar a luz, ok? Deus cria no primeiro dia a luz e no quarto dia os luminares. No quinto dia, Deus vai criar as aves para as águas em cima e os peixes para a água embaixo. Então, é complementariedade. No segundo dia, Deus criou águas em cima e águas embaixo. E no quinto dia, aves e peixes. No terceiro dia, Deus criou o que? A terra, a porção seca. Então, no sexto dia, Deus cria para a terra seca os animais e o primeiro casal. É complementariedade. Deus é um Deus de complementariedade, de unidade. A Trindade é uma comunidade, é uma família de iguais. Quando Deus vai começar a formar a criação, Deus não separa a criação com coisas estanques, individualizadas. Deus trabalha com as coisas complementares. Então na criação, Deus faz a luz, dando forma, e o conteúdo, os luzeiros, o sol, as estrelas e tudo mais. Para água em cima e água embaixo, Deus vai dar o conteúdo dos peixes e das aves. E para a terra, Deus vai dar o conteúdo dos animais e do ser humano. Ok? Então quando Deus forma essa unidade, falta uma coisa para ficar pleno na criação, que são os casais. Casais podem se juntar? Isso. E aí Deus forma o primeiro casal. O primeiro casal é para espelhar quem? A Trindade. Porque só o casal, o ser humano, é capaz de se unir e se reproduzir. O casal formado de homem e mulher tem a capacidade dada por Deus de se reproduzir e de se multiplicar. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade abençoando o ser humano. Quando nós lemos o texto, aí no verso de número 27 e 28, vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E vai dizer, Deus os abençoou. Nós já fomos criados abençoados. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando Deus
derramou sobre o primeiro casal a sua bênção, Ele disse: a terra é de vocês, vocês já estão abençoados, já têm em si a capacidade dada por Deus, pela Trindade, e uma dignidade intrínseca, porque agora vocês são imagem de Deus. Agora vão à terra, vivam como a Trindade, em unidade de iguais, numa comunidade solidária, numa comunidade familiar, e encham a terra com essa perspectiva de que Deus já os abençoou. Amém? Agora podem ir para a terra. Vamos se multiplicar. Vamos se multiplicar. Então, quando a gente trabalha a partir dessa perspectiva, a criação de Deus, ela toma uma realidade em nós, que ela tem um princípio muito importante, que ninguém é feliz sozinho. Nós somos feitos para o outro, nós somos feitos para viver em comunidade. Ninguém é feliz sozinho. Lembra daquele filme O Náufrago? Quem que assistiu aqui o filme O Náufrago? Ele está lá sozinho, perdido, o navio dele naufragou, e ele está lá sem ninguém. De repente ele olha para uma bola. Lembra disso? E ele olha para a bola, e a bola tem um nome: Wilson. Não lembra disso? E ele faz uma cara no Wilson, né, e começa a conversar com o Wilson, amigo dele. Ele nos separa do Wilson, porque a gente não suporta ficar sozinho, porque Deus nos fez com a capacidade de amar. Nós amamos a partir do compartilhamento, da complementariedade. Não é possível amar sem se relacionar. Então, quando Deus nos faz a sua imagem, Ele nos faz para representar a Trindade, e não simplesmente o Deus Pai. Ele nos faz para ser a imagem da Trindade. Ele nos faz para ser iguais em caráter e ação da Trindade. É por isso que Deus nos faz como família. É por isso que Deus nos reúne como comunidade. É por isso que Deus nos coloca numa sociedade. Porque nós mostramos em quem cremos a partir daquilo que nós somos e fazemos. E só somos e fazemos a partir da troca, a partir da relação, a partir da complementariedade. Quando nós percebemos esse princípio dado por Deus, então agora a gente passa a viver de uma outra maneira. A gente passa a viver a partir de um paradigma que não é que os outros me entendam, não que os outros vivam em função de mim, mas agora eu passo a viver para o outro. Porque da mesma forma como Deus já me abençoou, não é que Deus vai me abençoar, ou talvez me abençoará, Deus já me abençoou, então agora eu vivo como alguém abençoante. Porque alguém que já tem a consciência que já é abençoado, ele não corre atrás de bênção. Ele agora se torna um abençoante aos outros. Amém? Porque agora ele sabe que Deus já está nele. É por isso que o salmista, lá no Salmo 23, um salmo conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A consciência do salmista de saber que o Senhor é seu pastor e nada o faltará, faz ele ter a consciência que mesmo que ele ande por um vale de sombra de morte, ele não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com ele. E eu acho lindo o final do salmo, porque ele vai dizer que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Amém? Qual é a consciência do salmista? A consciência de que mesmo que ele corra das bênçãos, as bênçãos vão alcançá-lo. Porque não é ele que corre atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás dele. Porque ele já é o alvo do amor e da graça de Deus. E a consciência do salmista é: enquanto ele pisar nessa terra, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas e quando eu deixar essa terra? Aí ele vai dizer: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estando nessa terra ou não estando,
o Senhor está comigo e o Senhor é quem me abençoa. E é por isso que eu tenho a capacidade dada por Deus, por refletir a imagem de Deus, de me tornar abençoante, porque abençoado já estou. Amém? É por isso que nós oramos e intercedemos uns pelos outros. É por isso que agora, quando nós nos reunimos, nós não só estamos reunidos como pessoas, nós estamos unidos em família. Porque agora há algo que nos une como família em Cristo Jesus. Esse algo que nos une é o sangue de Cristo. É por isso que nós não somos famílias separadas aqui. Porque quando você tem famílias aqui, a família Silva, a família alguma coisa, a família Ito, qualquer coisa, qualquer família aí, as famílias são unidas por um laço de sangue humano. Ok? Mas nós nos reunimos e nos unimos em Cristo Jesus porque estamos unidos pelo sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro que nos reveste e que nos une. É o sangue do Cordeiro que nos faz família. E esse sangue faz com que a gente viva uma unidade que não é possível viver em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar é possível viver uma unidade como nós vivemos. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. A Trindade está em nós. Deus já nos abençoou. E agora, como abençoantes, nós abençoamos aqueles que estão conosco e aqueles que ainda não estão conosco, mas um dia estarão conosco, porque terão a consciência que são nós, né? Não é que não são eles, é nós aqui, né? Então, o que acontece? Quando nós temos essa consciência, aí nós estamos preparados para uma realidade muito importante. Além da realidade de nós sermos colaborativos, nós também somos adoradores. Por quê? Porque depois que Deus faz essa unidade, Deus cria tudo para complementariedade, Deus vai parar e vai dizer assim no último verso, verso 31 do capítulo 1. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Cada dia da criação, se você perceber, cada dia da criação, Deus vai falar sobre um dia da criação e dizer que aquele dia ficou bom. Mas quando chega nesse último dia, vai dizer que Deus viu o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Esse muito bom é Shalom. Mas Shalom, traduzindo para o português, tem um sentido de paz. E paz, às vezes, ele esvazia o sentido original. Por quê? Paz para nós tem um sentido apenas de ausência de guerra. Né? Nós estamos em paz, nós não estamos brigados. Não é isso? Nós estamos pacificados. Mas o sentido de paz no original, no hebraico, tem um sentido de perfeita harmonia. Viu? Não é isso? É perfeita harmonia. Tudo acontecendo como Deus planejou que havia criado. Então Deus fez tudo para complementariedade e tudo estava ocorrendo para complementariedade. Tudo havia ficado perfeitamente do jeito que Deus havia planejado, em perfeita harmonia. Havia acontecido o Shalom de Deus. Então, quando Deus vê que tudo havia ficado perfeito, Deus vai dizer assim: ficou tudo muito bom. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. O que Deus está querendo dizer que ele descansou no sétimo dia? Será que Deus havia ficado cansado, exausto de ter trabalhado 6 dias? Era isso? Não. O descanso aqui não é um descanso físico, é uma contemplação. A gente contempla aquilo que Deus fez. O próprio Deus está contemplando aquilo que foi feito.
E Ele chama então toda a criação para essa contemplação da sua obra, essa contemplação da sua criação. Então Deus separa um dia e diz assim: tudo está perfeito, vamos contemplar o que está acontecendo. E ele abençoa e santifica. Santificação é o sentido da palavra de separar. Ele separa um dia para que toda a criação pare e contemple a obra do Senhor. É por isso que tem um momento especial na nossa semana. Toda a vida é um culto, mas há um momento especial na nossa semana em que a gente para a nossa semana e diz assim: Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor me abençoou. Obrigado, Deus, porque na semana que passou, o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve nas minhas causas e nas minhas coisas. O Senhor esteve sobre a minha vida. Então, Deus, muito obrigado. E aí a gente contempla aquilo que Deus fez para nós e olhamos para o Senhor em gratidão, crendo que Deus vai continuar fazendo. O que nós chamamos isso? Culto. Culto, adoração ao Senhor. É por isso que quando foi cantado aqui "A Ele a Glória", uma das primeiras músicas, é esse o sentido de culto, de dizer: Deus, até aqui o Senhor me ajudou, e eu só cheguei aqui porque o Senhor esteve na minha vida. E aí nós adoramos. Mas quem adora a Deus? Toda a criação. Toda a criação é chamada para ser adorador. Toda a criação é chamada para glorificar e agradecer a Deus. Então esse culto que está acontecendo aqui em Gênesis 2, não é somente um culto das pessoas, é um culto da criação. É para toda a criação entender que o alvo de todas as coisas é culto, é a glória de Deus. É para a glória que nós existimos, é para a glória de Deus que nós vivemos, é para a glória de Deus que Deus se move em nós, é para a glória de Deus. Quer ver um exemplo? Esse culto aqui vai ser interrompido aqui em Gênesis 3 por causa da queda, mas em Apocalipse 5, esse culto vai ser retomado, chamado de culto cósmico, onde toda a criação passa a adorar a Deus. Abra lá em Apocalipse 5, que vai dizer assim o texto sagrado. Apocalipse capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é esse? O livro da vida. O livro que está escrito o nome de todas as pessoas que creram e confessaram Jesus Cristo como Senhor. E aí havia um problema. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí começou um louvor, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O livro
que ninguém poderia pegar, agora ia conter gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E aí vem um segundo grupo que começa a adorar a Deus também. Vai dizer assim: então ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes dos anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Imagina esse culto. Imagina milhões de pessoas cantando. De repente você olha para o lado, milhares de anjos louvando a Deus. Mas você olha para o outro lado, você vê um terceiro grupo. Aí você vê no verso 13: depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Esse é o culto cósmico. Esse é o culto em que eu e você nós vamos participar um dia. Amém. Onde todos os seres humanos remidos em Cristo Jesus, todos os anjos cantarão o Senhor, e de repente a gente vai ver todos os animais, todos os seres, audivelmente a gente vai ouvir eles louvando e engrandecendo o nosso Deus, porque é o culto de toda a criação, parando e dizendo: bendito seja o Senhor, a Ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio para sempre. Esse culto é o objetivo da criação. Culto é o objetivo da nossa vida. Nós somos criados para adorar a Deus, para engrandecer o nosso Deus, para reconhecer que sozinhos nós não somos nada. Nós só somos pela complementariedade. E a primeira complementariedade que faz toda a diferença na nossa vida é Deus em nós. É Deus em nós. É por isso que o Santo Agostinho vai dizer que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, porque Deus em nós nos complementa. Agora, nós complementados por Deus, completos em Deus, nós podemos complementar quem está do nosso lado. E aí nós vamos formando unidades de diferentes, mas unidos pelo sangue do Cordeiro e para adoração ao Senhor. E aí nós nos reunimos para adorar, mas nós não só estamos reunidos, nós estamos unidos pelo sangue do Cordeiro em torno da sua palavra e com o objetivo de adoração. E é para isso que nós existimos. É por isso que um dos textos que eu gosto muito é Romanos 11:36, que vai dizer assim, Romanos capítulo 11, verso de número 36. O texto vai dizer assim: pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Nós somos de Deus, vivemos por meio de Deus e vivemos para Deus. E se tudo isso é realidade, então a Deus seja a glória para sempre. Amém. Isso é realidade na sua vida? Isso é realidade em você? Se isso é realidade em você, saiba que o objetivo da sua vida é adorar o Senhor com todo o seu ser. E à medida que você adora, você vai chamando pessoas à sua volta para adorar a Deus. Sabe, antigamente, muito antigamente, eu conheço só de ouvir falar,
Mas antigamente quando se reunia pessoas, não tinha internet, não tinha essas outras coisas de diversão individualizada, as diversões eram coletivas. E havia, às vezes, brincadeira de roda. Lembra brincadeira de roda? E aí tinha brincadeira de roda que as pessoas se reuniam, e isso é muito antigamente, né? Só de ouvir falar que eu conheço. E aí a brincadeira de roda era muito legal, porque começava... não entrega, que senão fica ruim, né? Aí às vezes começava pequena, e de repente a roda ia crescendo, porque um ia chamando o outro, e ia entrando gente na roda, e todo mundo ia dançando, e a roda ia crescendo, lembra disso? E de repente ficava um grupo grande de gente unidos em torno de um objetivo ali, que era a dança, que era a diversão, que era a unidade, e ninguém podia destoar ali, né? Todo mundo tinha que participar. O nosso culto é assim. Nós adoramos o Senhor, e à medida que adoramos, nós não excluímos o do lado. Nós chamamos: vem dançar comigo, vem adorar comigo, vem aqui junto comigo. E a gente vai colocando na roda da adoração a glória de Deus todas as pessoas que estão à nossa volta. Que a minha e a sua vida sejam vidas de adoradores, e adoradores complementares, e adoradores que convidam o próximo que está do nosso lado para também se juntar ao grupo de adoradores para a glória de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos colocar em pé. Querido Deus, amado Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Só Tu, ó Deus, és digno de toda adoração, todo louvor e todo engrandecimento. Quando nós vemos na Tua palavra, quando o Senhor intenciona a criação, mas quando também o Senhor concretiza a criação em Apocalipse, ó Deus, nosso coração se enche de alegria, porque nós sabemos que o projeto do Senhor está em curso, que a missão do Senhor está em curso, que a redenção do Senhor, ó Pai, continua viva. E nós, como igreja do Senhor, somos o instrumento do Senhor para a manifestação da Tua graça e da Tua glória. Queremos ser o Teu povo adorador, queremos ser o Teu povo que vive em complementariedade, queremos ser o Teu povo que vive segundo o objetivo da Tua criação, ó Deus. Nós queremos ser a imagem do Cristo, nós queremos refletir a imagem do Senhor, refletir a imagem da Trindade. Por isso, ó Deus, peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, derrame sobre nós a Tua bênção, ó Deus, para que assim possamos cada vez mais e cada vez mais, com mais intensidade, possamos nos tornar abençoantes uns aos outros. E assim, ó Deus, o Teu nome seja bendito e glorificado e conhecido, ó Deus, por toda a terra. Em nome de Jesus é que nós oramos, invocando a Tua bênção para a glória do Teu nome. Amém.